Fala pessoal, tudo bem? Muito bem, hoje nós vamos dar continuidade no assunto sobre cinemática, falando de velocidade escalar média. Mas para isso você vai ter que lembrar de um conceito que eu passei para vocês na primeira aula, naquela introdução à cinemática. Temos os conceitos de grandezas fundamentais e grandezas derivadas. Lembrando vocês, o que é uma grandeza fundamental? Grandeza fundamental é aquela que dá origem, é aquela primeira, é aquela primitiva. Já uma grandeza derivada é aquela que surge, deriva, a partir daquelas primeiras que são as fundamentais. Quando eu te expliquei isso, eu fiz uma comparação com uma impressora, né? A impressora que a gente tem em casa, ligada no computador ali. A impressora tem dois cartuchos de tinta, um cartucho de tinta preto e um cartucho de tinta colorido. O colorido, nós temos três cores ali dentro. Temos o azul, o vermelho e o amarelo. Então, na impressora, as cores fundamentais são o azul, vermelho e amarelo. Essas são as fundamentais da impressora. E o roxo? E o verde? E o rosa? Essas cores são secundárias, são derivadas, elas surgem das fundamentais, que são as primeiras. Percebeu? É assim que a gente vai tratar na física também. Temos grandezas fundamentais. Quem são as grandezas fundamentais mesmo? Comprimento, tempo e massa. Essas são as grandezas fundamentais na física, as primeiras, que dão origem a tudo. Estamos falando de velocidade. Velocidade é uma grandeza derivada. Ela derivou das fundamentais, ela surgiu das fundamentais. Vou tentar te mostrar isso agora. Bom, eu estou aqui ocupando um espaço, ocupando uma posição. Certo? Comprimento, distância, posição, espaço. Tá, então vou pensar aqui como espaço, aqui como tempo. Beleza. Eu estou aqui parado, eu estou ocupando uma posição, um espaço. Se eu estou parado, eu tenho velocidade? Não. Mas tenho posição. Sim. E o tempo? Também existe. São as primeiras, as primitivas, as fundamentais. Ok, não tenho velocidade. Peraí, então o que eu devo fazer para surgir velocidade? Eu tenho velocidade agora. O que eu tive que fazer para surgir velocidade? Mudar minhas posições. Então peraí, a velocidade surge quando eu começo a variar minha posição. Não tenho velocidade. Quando eu começar a variar meu espaço, minha posição, surgiu aquela grandeza chamada velocidade. Por isso que para calcular a velocidade escalar média, a gente usa o quê? ΔS sobre ΔT. O delta na física significa uma variação. Então, a velocidade só surge quando eu mudar o meu espaço, quando eu variar o meu espaço, Logicamente que o meu tempo também está variando. Então, velocidade é uma grandeza derivada que surgiu daquelas primitivas, daquelas fundamentais, espaço e tempo, tá? Então tá aí. Quando o exercício pedir velocidade escalar média, você calcula como ΔS sobre ΔT, ok? ΔS, como que você poderia continuar esse cálculo? S final menos S inicial. E no ΔT? T final menos T inicial, tá? É só você fazer isso no pezinho da letra. Bom, quero falar com vocês agora sobre unidades de medida da velocidade. Se aqui em cima eu estou falando de espaço,
Eu posso medir em centímetro, em metro, em milímetro, em quilômetro. Se aqui embaixo eu estou falando de tempo, eu posso medir em segundo, em minuto, em hora, em dia, em ano, em meses, semana, séculos. Tá. Usualmente no nosso país, nós trabalhamos com quilômetro por hora. Se você sai pela rua e prestar atenção nas placas, todas as velocidades estão marcadas em quilômetros por hora. Mas no Sistema Internacional de Unidades, que é aquela unidade reconhecida no mundo todo, a gente precisa trabalhar com metro e segundo, tá bom? Então, como a gente faz para converter isso? Olha só, vou pegar um valor aqui para te mostrar. Bom, pessoal, vamos supor que eu tenho aqui 72 km por hora e queira converter isso para metro por segundo, que é a unidade do Sistema Internacional. Olha como que a gente tem que fazer. Eu vou manter o 72, né? O que é quilômetro, eu quero converter para metro. E 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, no lugar do quilômetro, eu vou botar 1000 metros. Agora a hora, eu tenho que passar para segundo. Vamos lá. 1 hora são 60 minutos, 1 minuto são 60 segundos. 60 vezes 60, 3.600. Então, 1 hora equivale a 3.600 segundos. Dá uma olhadinha o que eu consegui aqui, ó. Ó. Já consegui 1 metro por segundo. Vamos simplificar? 0 em cima, 0 embaixo, 0 em cima, 0 embaixo. 72 em cima, 36 embaixo, simplificando sobra 2 em cima. Vezes o 10, isso resulta em 20. 20 metros por segundo, tá? Então quer dizer que para eu converter quilômetro por hora para metro por segundo, que continha eu tenho que fazer? Essa conta eu fiz para mostrar para vocês de onde saiu um fator que a gente vai usar agora para fazer essa conversão. Quer ver? Se eu cancelar mais um zero em cima, eu volto uma casa para cá e vira uma divisão por 3,6. Então, gente, olha só. Quando quiser converter quilômetro por hora para metro por segundo, basta eu multiplicar por... Basta dividir por 3,6. Dividir por 3,6. E quando eu estiver no caminho contrário, metro por segundo, e quero passar para quilômetro por hora, aí eu estou invertendo a situação, então vamos inverter a operação. É só multiplicar por 3,6, tá? Agora, para encerrar essa parte teórica, deixa eu mostrar um detalhezinho referente à nossa aula anterior, quando eu falei para vocês da função horária do espaço. Olha só, se eu pegar aquele V igual a ΔS sobre ΔT e abrir essa equaçãozinha, o que é abrir? ΔS, mesma coisa que S final, menos S inicial. ΔT, T final, menos T inicial. O que vai acontecer, né? Normalmente, quando a gente começa a marcar, cronometrar algo, o tempo parte do zero. Quem sobrou aqui? O T embaixo. Esse T, quando eu trago para cá, vem multiplicando, certo? Então, eu tenho aqui V vezes T é igual a S menos S0. Esse S menos S0, se eu quiser mandar para o outro lado, ele vai adicionando, certo? Então, teremos S0 mais VT igual ao o S que ficou sozinho aqui. Então, gente, você percebe que nós temos aqui a equação do espaço, só vou mudar de lado. S é igual a S0 mais
VT. Mesma coisa. O que eu quis dizer com isso? Que essa equação do espaço é a mesma equação da velocidade, escrita de uma maneira diferente, tá? Aqui a gente escreveu em forma de função, o espaço está em função do tempo, mas basicamente estamos falando da mesma coisa, tá bom? Então é isso, pessoal, tá aí a velocidade escalar média. E ó, fiquem comigo, me acompanhem, porque eu vou colocar um link aí com a resolução de vários exercícios para vocês, tá? Valeu, pessoal, até a próxima.